Hoje o Notícias do Bem tem coluna de economia, Tainá. O economista e contador Rafael Dias fala sobre finanças e planejamento financeiro pessoal. Olá, comunidade de mordomos. Espero encontrá-los muito bem. Na coluna de hoje, eu quero falar algo muito importante para os economistas. Eu quero falar sobre finanças pessoais e o planejamento financeiro pessoal, uma das áreas mais importantes no estudo da educação financeira. Infelizmente, o Brasil é um país onde a educação financeira não é estudada nas escolas, ou mesmo não é algo privilegiado para nós. Somos obrigados, infelizmente, a aprender isso por conta própria. Na semana passada, falei um pouco sobre a ideia da mordomia cristã, isto é, o chamado que todos nós temos de administrar algo que não nos pertence. E como podemos administrar algo que não é nosso, sem termos enraizados conceitos básicos em nossos corações? Bom, o entendimento de que somos mordomos é o princípio número 1 para entendermos finanças pessoais segundo as Escrituras. O princípio número 2 é entender qual é o padrão de Deus para esse mordomo. Esse padrão está descrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 2. Ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Somos chamados para sermos mordomos, mas não é de qualquer maneira. Temos que ser mordomos fiéis. Você consegue, por exemplo, imaginar um administrador que zela pelo gerenciamento de uma empresa, sem que ele entenda realmente o que está acontecendo na área financeira? Como ele pode decidir a melhor utilização dos seus recursos sem entender alguns pontos básicos? Ele irá contratar pessoas? Irá fazer investimentos em ativos? Ele precisa fazer ou entender se existirão novas receitas, o atual volume de gastos da companhia, a previsão de crescimento do mercado. Aí vem a importância do planejamento financeiro. Ou seja, ele precisa entender realmente a relação entre suas receitas, seus gastos, a meta financeira. Quando levamos esse raciocínio para a vida financeira de um indivíduo, podemos fazer as mesmas perguntas. Isto é, você sabe quanto você gasta todos os meses? Aliás, você sabe exatamente quanto você recebe e quanto você gasta? Você sabe quais são as suas metas? O planejamento financeiro pessoal é importante para isso, pois através de ferramentas de controle, somos levados a entender melhor como aplicamos os nossos recursos, quais investimentos serão efetuados. Para se fazer um planejamento financeiro de uma maneira muito legal, a primeira coisa que deve ser feita é a criação de um controle financeiro. Você precisa registrar tudo o que acontece dentro de um mês ou em um ciclo salarial. Esse mapa financeiro deve contemplar as entradas e as saídas de caixa, e o nível de detalhe deve ser considerado. Se você toma 2 cafezinhos por dia na padaria perto do seu trabalho, e cada cafezinho custa em média R$3, você gasta R$120 por mês com um cafezinho. R$1.320 por ano, considerando que no seu mês de férias você fica em casa. Transformar dados corriqueiros para uma análise anual te ajuda a entender muito melhor como você está gerenciando aquilo que Deus te confiou. Você sabe quanto você gasta com telefonia móvel anualmente? Se você tem TV a cabo, qual é o seu custo anual? Quanto você está pagando mensalmente em suas assinaturas de stream, Netflix, Disney Plus, tantos outros? Um bom planejamento financeiro faz com que você entenda melhor o que acontece no seu dia a dia e garante uma maior probabilidade de sucesso para exercer a sua vocação de administrador. Bom, vamos deixar algumas dicas de como montar o seu planejamento financeiro? Primeira coisa, pare e reflita. Pense pelo ponto de vista da mordomia cristã, como você está glorificando o nome de Deus nesta área.
Ore e peça sabedoria ao Pai. Ele irá te ajudar. Examine o seu coração. Pense nos pecados financeiros que você comete e peça perdão. Eu também tenho que fazer isso. Uma análise inicial, que é o segundo ponto, é muito importante. Anote em uma folha de papel ou em um software tudo o que acontece na sua vida financeira. Liste todas as suas receitas, seu salário, aluguéis recebidos, aposentadoria. Liste suas obrigações para com Deus, a entrega do dízimo, ser um ofertante ativo. Liste todos os seus gastos, seja eles fixos como internet, mensalidade da escola, ou variáveis como, por exemplo, lazer, compra de roupas, presentes. Muito cuidado com esse. Muitas vezes esquecemos de entender quanto gastamos com isso. Liste as suas dívidas, cartão de crédito, compras da casa, cheque especial, tudo aquilo que você está utilizando o capital de um terceiro para comprar os seus bens. Por fim, uma vez que você fez todas essas análises, monte o seu mapa financeiro. E um dos grandes benefícios do avanço tecnológico é que existem diversas ferramentas que podem ser usadas para te auxiliar nisso. Mas você pode usar um papel, ou você pode usar um software, ou uma planilha de Excel. Uma vez que você montou este mapa, comece a definir as suas metas. Tente entender o que você precisa fazer para ser um mordomo fiel. Algumas metas que eu posso sugerir. Primeiro, ser um dizimista fiel, algo de curtíssimo prazo. Ser um ofertante ativo, algo de curto prazo. Sair do endividamento, geralmente médio prazo. Comprar um carro. Começar a investir. Comprar uma casa, aí já é algo de longo prazo. Assim como abrir o seu próprio negócio. Essas são algumas sugestões. Quinto passo, coloque em prática. Execute o que você planejou. Seja disciplinado. Tenha autocontrole. Glorifique a Deus, administrando de maneira responsável o que Ele te confiou. E o passo 6 é, volte ao passo 1 e corra toda essa lista de maneira contínua. Mas o que o planejamento tem a ver com a Bíblia? Algumas pessoas me perguntam quando nós planejamos muito. Nós estamos confiando de maneira correta? Nós realmente estamos confiando em Deus? Deus nos pede a obediência e administrar de maneira fiel é isso. Em Provérbios 21:5 lemos: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Para sermos mordomos fiéis, temos que ser diligentes, preparados e criar o hábito do planejamento. Se organize financeiramente. Glorifique a Deus confiando ou administrando tudo aquilo que foi confiado a você. Bom, era isso que nós tínhamos para falar nessa semana. Se Deus quiser, daqui uma semana nos encontramos. Monte o seu planejamento financeiro, glorifique a Deus e seja um mordomo fiel. Forte abraço!